Você sabia que o Fluminense tentou a contratação de um dos maiores ídolos da história do Boca? Não uma, nem duas, mas 3 vezes? Se liga no vídeo depois da vinheta. Canal do Leandro Dias pedindo passagem e já requisitando o seu like, que é muito valioso, assim como a inscrição no canal. Faça esse movimento que você já vai estar me ajudando pra caramba. Se você é muito fã do meu trabalho, pode fortalecer no Pix. É o meu e-mail, leandrodias85@hotmail.com. Vai ficar aqui o QR Code durante todo o vídeo. Eu tenho certeza que você, torcedor do Fluminense, por muitas vezes, você que viveu ali finalzinho dos anos 2000, 2006, 2007, 2008, depois um pouquinho no início dos anos 2010, sonhou com a contratação de ninguém menos do que Juan Román Riquelme, um dos grandes ídolos da história do Boca Juniors, um dos maiores meio-campistas que eu vi jogar na minha vida. Eu acho que você, que tem mais ou menos a minha idade ali, da faixa de 40 anos, vai concordar comigo. Riquelme jogava muita bola. Jogador clássico, raríssimo no futebol de hoje, cada vez mais, e que foi tentado não apenas pelo Fluminense, mas por muitos clubes brasileiros. Mas falando sobre o tricolor especificamente, houve 3 tentativas e uma delas ficou muito perto. Por pouquinho, o Riquelme não vestiu a camisa grená verde e branca. Mas não vai ser esse cara aqui, com essa camisa amarela, esse cenário, essa barbinha e esse cabelo que está faltando, que vai contar essa história para vocês, não. Eu vou chamar um outro camarada. A cara não ajuda muito, mas estava um pouquinho mais novo. Ele vai te contar tudinho de como foram essas 3 tentativas do Fluminense na contratação de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme. Você sabia que esse cara esteve por 3 vezes para jogar no Fluminense? Vou te contar tudinho. Chega mais. Juan Román Riquelme. Qual tricolor que vivenciou aqueles momentos maravilhosos no final da década passada, que não queria esse argentino no Fluminense? E as diretorias, melhor dizendo, tentaram essa contratação por 3 vezes. Vamos falar dessa primeira tentativa que ocorreu em 2007. O Riquelme, acho que todo mundo conhece, um jogador com passagens pela seleção argentina, foi negociado, jogava no Boca, foi negociado com o Barcelona, acabou não rendendo o melhor futebol que poderia, e no Vídea Real ele reencontrou a sua genialidade, que fez com que o Boca o recontratasse em 2008. Mas o Fluminense quase ficou muito perto de fechar com o Riquelme. A imprensa na época divulgou isso largamente, como por exemplo o jornal Fluminense que você está vendo aqui na tela, falava da possibilidade da contratação do Riquelme. O presidente Orcade na época queria muito, e até então era uma transação, vamos dizer assim, impossível, inviável talvez, mas ela quase aconteceu, pessoal. E quase aconteceu porque o Fluminense negociou sim com o Riquelme, O contrato chegou a ser redigido, isso acho que pouca gente soube na época, isso acho que nem foi divulgado. O Fluminense estava com tudo preparado para contratar o Riquelme. Na época ele receberia um salário na casa dos R$400 mil por mês. Imagina hoje, 400 mil é um puta de um salário. Em 2008, nossa senhora, não tem nem o que dizer. Porém, a paixão, o amor falou mais alto, Em tempos que ninguém acredita, em jogador, amor, a camisa, o Riquelme preferiu voltar para o clube do coração dele, o Boca Juniors, para ganhar menos. Pois é, o Fluminense teve essa frustração com o Riquelme, mas essa frustração foi acompanhada de uma alegria, porque o Fluminense tentou a contratação e conseguiu do seu compatriota, ninguém menos do que Dario Leonardo Conca. A Tribuna da Imprensa e tantos outros veículos noticiaram sobre o interesse do Flu no Conca, que estava no Vasco. Rapidinho, lembrando que o Flu tentou o Conca em 2006, ele estava na Universidade Católica, porém a diretoria na época preferiu o Pedrinho, que já vivia as voltas com problemas de contusão.
O Conca veio, o Fluminense fez uma grande Libertadores em 2008, eliminamos o Boca Juniors do Riquelme, né? Infelizmente não conseguimos o título, mas essa história aqui, ela merecia ser contada. E na segunda tentativa do Flu por Riquelme, foi mais ou menos no ano de 2010, o Riquelme já não era aquele de 2008, 2008 ele estava com 28 anos, no auge da carreira, 2010 já estava com 30, não era um jogador velho, claro, mas não era o mesmo. O Fluminense tentou o Riquelme, inclusive o seu próprio empresário na época, ou dizia ser empresário, Paulo Ricard, o jornal Extra até divulgou essa matéria, você está acompanhando, tem aspas inclusive do Paulo Ricard, o nosso querido Jonathan, editor, vai colocar aí para você acompanhar atentamente, enquanto eu conto aqui a história. Nesse caso, a negociação ela não chegou, ela não foi tão forte como em 2008, o casamento foi só um namoro, né? Mais nada. O Paulo Ricard disse que de fato o Fluminense tentou, só depende do Fluminense, está negociando, mas foi uma negociação rápida, não durou muito. O Fluminense, claro, teve concorrência, como sempre, de outros clubes brasileiros, mas ficou só por isso mesmo. 2013, a última tentativa do Fluminense por Juan Román Riquelme. Eu falei que em 2010 ele já não era o mesmo, imagine em 2013 com 33 anos. O Riquelme, ele tinha, nesse período, decidido abandonar a carreira, depois ele retoma e o Fluminense, mais uma vez, foi tentar buscar o camisa 10. E outra vez o Boca chegou, quer dizer, não foi o Boca, né? Uma decisão do Riquelme, ele é apaixonado pelo Boca. O interesse do Fluminense em Riquelme foi notícia no jornal o Globo porque a própria diretoria admitiu. O vice de futebol na época, o Sandro Lima, o Sandrão, ele deu uma entrevista para o Globo confirmando, vamos às aspas do Sandrão, vamos lá. Já enviamos alguns números ao Riquelme, embora ainda haja outras questões a serem discutidas para se falar numa proposta definitiva. Estamos tranquilos, depende mais dele escolher onde quer jogar. Sabemos que há outros clubes interessados também. O empresário nos passou que consegue a liberação do Boca sem custos. E ele continua, vamos lá. Fizemos consultas, estudamos a situação de vários jogadores, além do Riquelme, do Felipe e do Carlos Eduardo. Há outros dois nomes que não posso revelar. O Fluminense quer e vai trazer um meia, mas estamos tranquilos e também satisfeitos com o nosso elenco. Thiago Neves e Wagner estão se recuperando de lesão, temos o Deco, possivelmente o reforço que vier não conseguirá jogar os primeiros jogos da Libertadores, estamos tranquilos. Essa foi a declaração do Sandro Lima e o Fluminense acabou trazendo o meia que não foi o Riquelme. Inclusive, pessoal, nessa época, 2013, a camisa 10 já estava prontinha para o Riquelme, mas ele preferiu continuar no Boca Juniors. O Fluminense acabou trazendo o meia, que foi o Felipe, ex-Vasco, ex-Flamengo, né? Mas acabou não tendo uma boa passagem, já estava em final de carreira também. E o Riquelme, onde foi parar? 2014, ele encerra a carreira no Argentino Júnior, já com 35 anos, bem longe daquele jogador que fez a gente se encantar. E essa foi a história de Riquelme, esse namoro, quase casamento de Riquelme com o Flusão. Para você que não está entendendo nada, esse é um vídeo que iria para o ar no Netflu. Eu confesso para vocês, não sei por qual motivo a gente vetou. Era um quadro que eu tinha no Netflu chamado Bastidores do Flu. Eu contava histórias curiosas, antigas, que muita gente talvez não tinha conhecimento. E eu quis trazer aqui para o meu canal, algumas delas eu vou exibir aqui para você, especialmente torcedor tricolor e torcedor de futebol que gosta de curiosidade. O que você achou dessa possibilidade de Riquelme jogar no Fluminense? Poderia ter vindo, né? Infelizmente, não aconteceu. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like e a inscrição no canal que eu vou ficar muitíssimo agradecido, muito agradecido mesmo, galera. Não custa nada, é de graça. Comenta aqui, compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando com esse vídeo novamente, esperando por você no próximo. Um grande abraço, saudações.